dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs Podcast. Episódio de número 40. E hoje com um convidado especial que estava na agenda desde o início da criação de Os Profs Podcast. Mas agora deu certo, né? Gabriel Guimarães. A gente o conhece por GG. Team GG. Vamos lá. Gabriel, ele é estudante de nutrição e educação física, atleta de fisiculturismo. Vocês que estão acompanhando pelo YouTube já dá pra ver, né? O porte do cara. Quem estiver acompanhando pelo Spotify, vá no YouTube pra ver. E tem apenas 22 anos. Você olha pro cara, você daria só 22 anos? Não. No Jamais, mínimo né? 30. Isso, facinho, facinho. Eu barra pequena. Exatamente. Dá nunca só 22, pô. E hoje a gente vai falar sobre o que, Alan? Emagrecimento sustentável. A jornada para alcançar o emagrecimento sem o efeito sanfona. Exato. Como fugir desse bendito efeito sanfona, né? Eu sou vítima desse efeito. Você já comentou que é Eu sou vítima uma sanfona também. que só... Rapaz. Flávia que tá nos bastidores também, né, Flávia? Infelizmente. Mas hoje o Gabriel vai estar ajudando a gente. Hoje é um dia bastante produtivo. Perfeito. Finalmente vamos fazer o projeto Carnaval do Vai dar próximo certo. ano ser no próximo ano. Eu também. Ai, ai. Então vamos lá, vamos começar. Gabriel, defina aí pra gente o que seria esse tal de emagrecimento sustentável. Bom, primeiramente, agradecer, né, o convite. Claro. Eu admiro bastante o trabalho de vocês e espero que continue crescendo bastante. E vai. Amém. E assim, eu fiquei bastante feliz quando você mandou o roteiro, porque é um tema que eu gosto bastante. Inclusive o tema que eu mais, assim, sou apaixonado nessa área. Muitas pessoas acreditam que seria a área esportiva e tal, mas o emagrecimento, ele é um processo que não é simplesmente a estética, né? O Sim. emagrecimento, ele é uma guerra, eu chamo de guerra, porque está muito associado ao nosso lado mental. E por isso que é tão difícil para as pessoas. E o tema emagrecimento sustentável é muito importante, por quê? Porque nessa jornada de perder peso, acontece que a gente comentou aqui desse lance do efeito rebote, que inclusive as pessoas desanimam, né, não querem recomeçar e etc. E essa parte da questão de ser sustentável, vamos deixar bem claro para a galera. O que é que acontece hoje em dia? Existem muitas pessoas que, quando vão principalmente iniciar, que tem pouco conhecimento sobre emagrecimento, elas vão querer o caminho mais rápido, ou o caminho mais fácil, né, ajudas e etc. E assim como tudo na nossa vida, tudo que vai rápido demais ou fácil demais não é sustentável. Uhum. Isso não é a diferença no emagrecimento. Então, se eu pudesse resumir aqui de uma forma geral, sustentável seria um processo de emagrecimento que você não agredisse sua saúde, que você não acabasse com o seu mental, que é o que acontece com as pessoas que vão buscar esse caminho, né? E que você consiga sustentar com o básico, né? Que é o que a gente vai falar nesse podcast. Então, resumindo, o emagrecimento sustentável seria isso. Uma coisa que você não agrida tanto sua saúde e você consiga sustentar com as mínimas condições, né? Alimentação, treino, etc. Perfeito, perfeito. Que no caso se encaixe com o lifestyle da pessoa, né? Exatamente. O estilo de vida. Porque é um ponto importante. Muita gente, inclusive, acaba com vida social e etc. Exato. Então, isso não é nada sustentável para sua vida, não. Perfeito. É isso. E quais estratégias a gente poderia adotar para seguir nessa linha de emagrecimento É bom sustentável? pra gente começar falando. Acredito que o básico, por exemplo, vamos pegar aqui, eu acho que, sei lá, 80%, 90% das pessoas que vão assistir não vai ter tantos recursos, principalmente financeiros, para investir e tal. Então, se você puder, você que está assistindo, e aqui a gente também, se você puder escolher, a melhor estratégia seria escolher um exercício, uma atividade física que você goste. Porque muitas vezes a galera pensa que você tem que fazer tal atividade, musculação principalmente. Mas escolha uma que você goste, porque isso vai ser sustentável. Isso. Você vai conseguir fazer todo dia, beleza. Perfeito. Você escolheu uma atividade, pode ser uma caminhada, pode ser, sei lá, uma dança, mas é o que você goste, certo? Segundo, aí em relação à alimentação, que serão os dois pilares que a gente vai falar aqui, alimentação e exercício, principalmente. Em relação à alimentação, a gente na nutrição utiliza uma frase bem famosa, que é descasque mais e desembale menos. Então, se você quer começar um processo de emagrecimento,
A estratégia de você diminuir o máximo possível de industrializados, né, que seria o desembale menos, Sim. e adotasse uma alimentação com coisas mais naturais, você já vai conseguir perder peso. Porque você vai estar retirando da sua alimentação produtos bem calóricos, e que são cheios de nutrientes não, são cheios de aditivos, conservantes, etc. Não vão fazer bem à sua saúde. E está adicionando esses produtos, né, não são alimentos. Eles em pouca quantidade eles são muito calóricos. Então só de você trocar o produto pela comida de verdade, você vai estar conseguindo. Certo? Então, resumindo, essas duas estratégias de você praticar uma atividade física todo dia que você goste e você fazer essa troca na sua alimentação já vai ser um ótimo começo. Perfeito, perfeito. Tem uma frase que a gente usa muito, principalmente no âmbito de exercício físico, né? Que é sem dor, sem ganho. E eu estava refletindo sobre essa frase recentemente, né? Tipo, tem que doer para ter ganho. Mas nem sempre. Falha, né? Nem sempre. Exatamente. Eu acho que nesse processo de emagrecimento, você tem que curtir mais do que sentir dor. Se você sentir mais dor do que curtir, você não vai manter no longo prazo, não vai ser sustentável. A gente sempre vai chegar nessa palavra. Exato. Você tem que curtir o que você está fazendo, né? É porque eu acho que diferente do esporte, onde a competitividade sempre leva alguém a perder e alguém a ganhar. Isso. Nesse caso, você tem que buscar somente o seu ganho, porque ganho é saúde. Exato. E no longo prazo. Pegando sobre isso, você falou muito bem sobre o que a pessoa no começo, né? Eu quero os resultados de que eu já vejo na academia há 2, 3 anos, eu quero em 6 meses. Porque eu quero estar pronto para o próximo carnaval. E a gente sempre começa uns 3 meses antes. Então a gente quer o que a pessoa teve em anos, em 6 meses e na metade do tempo do que eu realmente propus para mim mesmo. Então, criar essa também a noção de que é a longo prazo. E que você exatamente tem que gostar do processo. O processo tem que ser gostoso demais para você continuar. E leve, então, né? a gente além de, eu acho que se preparar fisicamente, né? Porque muitas vezes você vai começa o que você gosta, mas de uma carga muito grande. Aí você acaba se lesionando, aí desmotiva de novo. Isso. Então, começar sempre aqui, né? Testando bem devagarzinho, colocando o pé na água, né? Devagar, sem saltar fria. Depois você vai entrando mais um pouco. Aí quando você vê, você já está lá, aproveitando. Exato. Então, nesse caminho, outras dicas que a gente poderia dar, comportamento, para criar o hábito. Porque esse é o primeiro passo, né? A gente criar esse hábito para continuar seguindo. Porque, obviamente, 5 dias da semana, a gente precisa estar os 5 dias naquele exercício, na academia. Então, qual seria, mais ou menos, umas métricas para a gente definir para começar? Perfeito. Uma coisa muito importante, que é o que inclusive a Carol bate muito na tecla há anos, né? Quem acompanha ela sabe, é a criação de uma rotina. Então, quando a gente tem uma rotina, o nosso cérebro trabalha muito melhor. Sim. Carol vai concordar. Total. Então, você se planejar, certo? E uma coisa muito importante, pegando o seu gancho, as pessoas, elas colocam metas muito não realistas, não seria se eu poderia falar assim. Então ela quer algo muito grande em pouco tempo, que isso não vai ser sustentável. E outra dica que eu queria falar era criar pequenas metas. Então, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, se ela começa a praticar atividade e se alimentar melhor, ela já está evoluindo, certo? Então, por exemplo, esse lance da questão de datas é uma coisa que prejudica muito a galera. Elas querem o resultado para tal data, para tal evento. Não para a vida, né? Isso não vai ser. E depois do evento, como é que vai ser? Você vai continuar isso? Não. Então, ter uma rotina, criar pequenas metas realistas, porque quando você consegue alcançar uma meta pequena, você vai ganhando motivação. Na minha opinião, a maior motivação é sempre a nossa própria evolução. Isso. Então, você olhar para trás e você ver que melhorou 1%, isso já te motiva, entendeu? E às vezes você vai estagnar, a gente precisa falar a verdade. Às vezes você vai estagnar. E aí você tem que ter cabeça para ver, olhar para trás de novo e ver o quanto você evoluiu, de onde você saiu e continuando. Mas assim, resumindo de uma forma sucinta, isso da questão de metas grandes é um problema muito grande. E a gente precisa aprender a ser realista e ver a nossa condição atual, fazer o que dá nas condições que a gente tem, enquanto tem condições melhores para fazer melhor ainda. Perfeito, adoro essa frase. Mário Sérgio Cortella. É isso. Eu queria trazer um estudo de caso Ótimo. nesse meio aqui, que vai ser o da Flávia. Ela nem sabe. Mas foi jogada agora. Exato. Porque é o seguinte, nós temos contextos totalmente distintos, né? Eu não sou mãe, Alan não é pai. Flávia tá também nessa jornada de querer emagrecer. Mas o contexto dela trabalha 3 horários praticamente, 2 filhos,
como estruturar uma rotina para conseguir preparar a alimentação dela, das crias, de cuidar de tudo, sem se cobrar. Porque eu acho que é uma coisa que acontece muito com a gente, até sem querer mesmo. Você tá lá no processo, aí, meu Deus, mas o fulaninho tá fazendo o mesmo processo e tem mais resultados do que eu. Você vem dar os seus olhos para não se comparar com o outro e fechar só no seu contexto. Aí vamos pegar o estudo de Flávia, então. Estudo de caso Flávia. Caso clínico. E aí, Gabriel, como é que a gente poderia dar os primeiros passos para ajudar nesse processo de emagrecimento dentro desse contexto de carga de trabalho excessiva, mãe solo e 2 filhos? Sono provavelmente tá... Isso, o sono desregularizado, dificuldade de manter o sono regulado justamente porque não depende só dela ao dormir. Como a gente poderia começar nesse contexto? Assim, eu acredito que ela tem pouco tempo para se dedicar a exercício de forma específica. Isso. Então, o que é que a gente tem nesse caso? Acredito que o pilar da alimentação vai ser muito importante. Porque, de certa forma, ela já tem um gasto energético, ela tem uma correria, uma rotina corrida, certo? E o emagrecimento ele não é obrigatoriamente dependente do exercício físico. Por isso que muitos profissionais colocam a alimentação como mais importante que o exercício. Isso faz sentido. Então, na minha opinião, eu acredito que vale muito a pena a gente se programar, é uma dica minha, né, finais de semana, para tentar organizar o máximo possível de questão de alimentação. Acho que praticamente é difícil ter alguém hoje em dia que não tem uma rotina corrida durante a semana. Exato. Então o planejamento ele é a chave. Então se ela tirar um tempinho do dia dela, tentar montar ali uma quantidade de comida que dê para alguns dias, isso vai facilitar bastante. Em relação a sono, é uma questão muito importante no emagrecimento que é até pouco falada. Mas o que acontece? O sono ele tem uma influência muito grande no processo de emagrecimento, porque quando a gente dorme pouco ou dorme mal, frequentemente, a gente tem uma desregulação hormonal no nosso corpo, que a gente vai ter mais desejo de comida. Sim. E mais desejo de comida mais saborosa, mais estresse e mais indisposição durante o dia. Então a dica que eu dou é, o tempo que você tiver, tente investir no seu sono. Porque isso vai fazer muita diferença tanto para o seu metabolismo, quanto para a sua saúde mental, disposição durante o dia. Então, o mínimo que você tiver, você tenta investir nele. Né? Aproveitar. Né? Uma coisa bastante importante também, que as pessoas, pouca gente sabe, mas em relação à higiene de sono, falando, um hábito que prejudica muito a qualidade do nosso sono é o excesso de uso excessivo de aparelhos eletrônicos perto do horário. Exato. Então, às vezes, você pode até pegar no sono, mas a qualidade é afetada. Com certeza. Então, a dica que eu dou resumindo, tentar separar um tempinho para ajeitar alguma comida, né, saudável e etc. Principalmente para levar, né, para os lugares, é uma coisa que prejudica bastante a galera, né? Às vezes tu não leva e tenta comer o que dá e aí isso prejudica. Tentar investir no sono, né? E se sobrar o mínimo possível de tempo para um exercício específico fazer. Que muita gente fala que eu só tenho meia hora, 40 minutos, vai. É o suficiente. Vale a pena. Vale a pena. Vai ser muito bom para a mente também. Perfeito. Falando sobre isso, esses efeitos que você falou, eu sinto todos eles. Em relação ao sono? Sim. Principalmente ao sono, que gera essa indisposição no decorrer do dia. Eu sinto que pela manhã tem essa coisa, talvez, do ciclo circadiano. Sim. Eu sou extremamente lento, cansado, sonolento. Aí, quando vai se aproximando da noite, que é o meu horário onde eu fico mais produtivo, é que eu tenho contato com mais tela, celular. Aí o sono que eu deveria regularizar, eu não consigo. Não regulariza. Aí acabo durante a noite acordando diversas vezes, fico me mexendo muito. Aí o sono, aí quando eu acordo no próximo dia, recomeça. Novamente. Poxa. Uma coisa que eu tenho começado a fazer é quando os celulares, para quem talvez até trabalhe com isso, não consiga se desvincular na hora de sair, então ação fácil. Tem filtros para cor azul, que você estava falando sobre isso, né? Que os celulares, tela principalmente, emitem muito filtro azul. Exato. E isso impede a produção do estado. Né, etc. Isso. Então, utilizar o filtro da cor laranja e se afastar mais. E se puder, transferir o máximo que você puder do trabalho que é digital para o escrito. Talvez seja uma boa, Importantíssimo. né? Isso. Porque você vai cortar mais. Você não vai se desligar totalmente, óbvio. Mas você vai cortar esse contato. Vai. Geralmente, lá em casa, a gente tem o costume de dormir com a TV ligada. Principalmente minha mãe.
É porque dormir com o som, né? Com o barulho. É, meu pai é igual. Exatamente. É um costume que a gente foi criando. Infelizmente, foi trazendo esses... É igual do ventilador também, muita gente. Isso. Só dorme por barulho do ventilador. Nesse período a gente dorme por ventilador porque tá obrigatório, né? O calor, enfim. Mas enfim, sobre isso. Então, a dica seria transferir parte do trabalho, do seu divertimento, que seja muito digital para um mais analógico. Enfim, aí você tem várias opções. Talvez meditação seria uma boa para as pessoas que têm uma rotina agitada e chegam perto da noite em casa, né? Aí já chegam muito agitados. Por exemplo, eu tenho um certo costume de chamar os amigos para caminhar durante a noite. Só que eu chego muito energético. Aí vou fazer alguma coisa. Aí estou em casa, geralmente, e vou pro celular. Então, ou celular ou leitura. Aí eu estou começando a substituir isso por meditação. Tá dando certo. Me acalma muito. Perfeito, eu durmo bem. Parece que você vai se preparando, né? Você vai avisando seu corpo. Eu acho uma boa também. Tô preparando meu corpo para chegar no estágio de sono. Vou dormir. E quando eu faço isso, tenho dormido melhor. Só que é esse problema que eu tenho, que é manter a constância em fazer isso. Muitas vezes é porque já chego de casa, vou logo pro entretenimento. Você falou bem. A gente passar o dia cansado, desmotivado, quando chega em casa, que é o momento de lazer, a gente procura o máximo possível que tiver de prazer. Pode ser na comida ou em alguns hábitos horríveis. Exato. Uma coisa que eu acho que seria bom para a gente conversar é como identificar na nossa rotina hábitos tanto comportamentais como alimentares. Talvez estejam falando a mesma coisa, mas ruins. Porque muita gente fala, mas eu como pouco, tal coisa. Mas o que é que você come, né? Exatamente. O que, né? Para você olhar, olha. A Flávia sentiu a cara dela. Olha no dia o que você está comendo. Pode parecer que é pouco, né? Que você diversifica. Mas quando você vai chegar no final da semana ou do mês, até se você juntar muito, você vê que você comeu muita coisa que não deveria. Isso. Então, como é que eu diferencio hábitos maléficos e saudáveis na minha rotina? Você fala tanto em relação à alimentação quanto comportamento, né? Uhum. Eu acredito que em relação à alimentação, sim, fica difícil de falar porque eu não conheço como é essa alimentação sua. Não, tudo bem. Mas, assim, de forma geral, uma coisa que prejudica muito, principalmente que a gente está falando de emagrecimento, são alimentos que façam com que você perca o controle. Então isso é muito mais comum com os alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis, doces, frituras, industrializados em geral. Então a gente come esses alimentos, a gente até sente vontade de comer mais. Parece Sempre. que não enche. Sempre. Não enche. Exatamente. Porque esses produtos, né, que não são nem alimentos, eles, como eu falei nesse podcast, eles têm uma alta densidade nutricional, que a gente chama. Então é muita energia, muita caloria em pouca quantidade de alimento. E isso não vai te gerar saciedade, então você vai querer comer cada vez mais, além do efeito do nosso sistema nervoso, né, do alimento ser muito saboroso. Então se você tem esse padrão alimentar, é uma coisa preocupante. Porque, por exemplo, Carol, se a gente pegar um padrão alimentar mais saudável, que seria alimentos mais naturais, etc., a gente, com menos volume de comida, a gente consegue encher mais. Sim. Então, mais proteínas, mais fibras, etc. Então, esse lado da alimentação seria mais isso, né? Tentar evitar ter em casa alimentos que tirem você do controle. Perfeito. E você querer ficar comendo, tratando aquilo como uma recompensa, entendeu? Não que você tem que tirar da sua vida, não. Mas se você não tem controle, é bom você pelo menos reduzir a quantidade, entendeu? E outra coisa, pegando o gancho do hábito do sono, dessa rotina e etc. Existe uma coisa muito importante relacionada ao ciclo circadiano, que é o seguinte: o nosso corpo naturalmente é programado para à noite a gente descansar. Então, por mais que você... existem muitas pessoas que dormem pouco durante a noite e tentam compensar durante o dia. Esse sono ele não vai te afetar em nada, não vai ter os benefícios do sono da noite. Porque o sono da noite é regenerativo. Então, inclusive, muitas pessoas que trabalham virando a noite, etc., tem muitos problemas metabólicos por causa disso. Sim. Entendeu? Então, uma dica que eu dou pra galera que tá assistindo é o seguinte: se você tem condições, tem tempo de dormir à noite, invista nesse sono, que vai ser uma coisa ótima pra sua vida, pra sua longevidade, pra tudo. E uma coisa em relação à higiene do sono à noite, muito importante, é o seguinte: existem alguns fatores que vão atrapalhar. Eu vou falar mais um pouco, é muito importante isso. Então seria o uso excessivo de cafeína à noite. É um problema que muita gente não consegue ter controle. De forma mais abrangente, né? O uso de suplementos com cafeína, pré-treino e etc. Então isso prejudica bastante, certo? E outra coisa em relação
os aparelhos eletrônicos, não só o que a gente falou da luz, mas do conteúdo que você está consumindo. Então, a gente já pega um gancho para a nossa saúde mental. Então, Perfeito. acho que selecionar isso facilitaria bastante o processo. Show, entendeu? show. Acho que com relação ao sono, né? No nosso dia a dia, nossa rotina, a gente costuma muito ter hora para acordar. Todo mundo tem hora para acordar. Sim. Porque você tem que bater ponto no trabalho, você tem que chegar cedo na escola, se for caso de criança, adolescente, enfim. Mas se você tem hora para acordar, você tem que ter hora para dormir. Exatamente. Né? Como é que você vai regularizar o ciclo circadiano desse jeito? Como é que você vai dormir a quantidade de tempo necessária que o seu corpo precisa? Que a gente, a nossa faixa etária, a média de 7 horas por noite, né? É. Aí você acorda, sei lá, 5 da manhã e quer dormir 11 da noite, você não vai estar dormindo a quantidade Só suficiente. aproveitando, Carol, licença. Perfeito. Essa questão de ter hora para dormir, ter hora para acordar, é tudo que o nosso corpo quer. Adoro isso. Falando de saúde. Eu posto, geralmente eu tenho o hábito de postar bem cedinho, né? 4h30, 5 horas, ou para estudar, ou para até quando eu não vou estudar, eu vou fazer cardio dessa hora. Porque eu já Sim. tô acostumado. É. Eu não consigo dormir passar da hora. Então muita gente pergunta, poxa Gabriel, como é que você consegue acordar 4 horas todo dia e etc. E realmente eu acordo zerado, disposto, porque eu durmo sempre perto, né, do mesmo horário, não no mesmo horário. E acordo realmente porque o meu corpo se acostumou com isso, Exato. entendeu? Eu percebi Então- isso na manhã de hoje. 6 e pouquinho eu já estava acordado. No final de semana. Você sente muito bem, pô, quando Isso. você regula isso. E já não precisa nem, quando vira hábito, né, já fica automatizado. Você não precisa estar dependente de celular para tocar, para você Pois é. acordar, porque o seu corpo já está habituado a isso. E você começar o seu dia dentro da sua rotina é ótimo. Para sua saúde mental, para sua disposição. Quando a gente sai, a gente até se sente estranho, né? Eu A me gente que é sinto muito acostumado. mal. Parece que tá uma parte do A corpo Flávia faltando. sabe é. disso. Eu vou sair da rotina, pelo amor de Deus. Quando a gente começou a conversar, uma conversa bem aleatória aqui no meio do podcast. Como ela tem uma rotina de 2 filhos, né? A gente só tinha como conversar depois das 10 da noite. Sendo que o meu horário de dormir é 10. Aí eu falava, velho. Aí embaçou. Aí eu, meu Deus. Aí, óbvio, né? No início eu cedia um pouquinho. Aí depois eu cheguei pra ela e disse, olha, dá não. E o nosso corpo sente, É. parece que ele tá pedindo, vamos dormir. Exato. Aí eu batia na tecla com ela, a gente precisa regularizar o sono. Porque tanto eu como você tá ficando indisposto por causa disso. Aí a gente procurou arrumar. Mas a princípio ela sofria. Porque ela não entendia, né? Eu sempre fui muito metódica. Hoje em dia é Aí- assim, ei, já tá na hora de você ir dormir. Ela quem avisa. Hoje ela quem avisa. Véi, entrou na. Ela entrou na vibe. Não, mas já tá na hora. Já é 10 horas, eu tá, eu vou dormir. Sobre alimentação e comportamentos que a gente abordou também, acho que seria interessante a organização do ambiente, né? Oxe, O ambiente fundamental. físico, entendeu? Porque, por exemplo, vamos pegar o contexto de uma pessoa que quer desembalar menos, não quer estar trazendo consumo de industrializados para a vida. Organiza um ambiente para não ter industrializados, né? Facilita. Não depender da força de vontade, porque eu acho que a gente desliza muitas vezes por causa disso. Fica dependendo da força de vontade. Tá lá o Cheetos. Ah, mas eu não posso. Mentaliza. Fica a guerra, Não né? posso. Aí fica a guerra desnecessária, quando você poderia simplesmente não ter o Cheetos em casa. Exato. Então, organizar Mas o pensando ambiente, nisso, né? Ou começar a organizar o ambiente é meio que o processo, obviamente, da mesma coisa, né? Mas de você desintoxicar como uma pessoa que é viciada. Sim. O organismo dela está acostumado com aquilo, então sempre busca. É meio que você vê um Cheetos, você já pensa no prazer que vem ao Exato. comer. E como você vai comendo muito mais, como você falou muito bem, parece que nunca sacia, né? Então eu acho que começar a se desintoxicar, indo diminuindo gradualmente, e aí, junto disso, regularizando o sono. Você falou muito bem, que eu acho que a dica que a gente tem que levar hoje, uma das, né, claro, que é, para desintoxicar e desembalar menos, começa a guardar um espaço da sua noite, fica longe do celular, preparar a refeição do dia seguinte. Exato. Você já vai se Perfeito, concentrando, porque assim, eu acho que algumas tarefas mecânicas são muito relaxantes. Lavar a louça. Eu tô ali lavando a louça, escutando a música, eu tô relaxando. Gente, obviamente, tem muita gente que não vai gostar porque é obrigado a fazer. Mas quando eu tenho oportunidade, eu falo, não, pode deixar que eu faço. E geralmente eu faço à noite. Que eu vou lá, faço, fico uns Pra 20 você é a minutinhos. sua vibe terapia, né? Isso. Aí já vou pra cama, já começa a vir um sono, quando já vê,
dormir. Aí então aproveitar, né? Preparar a refeição na noite anterior para que você tenha tempo para não ter que quando chegar no trabalho ou no intervalo, você chega no trabalho e não tem como preparar comida. Aí corre logo pro mercadinho comprar uma pipoca. Que é o mais salgado. prático. Isso. Que é o seu salva-vidas está ali. Assim, todo mundo acontece de você ter um empecilho e precisar fazer isso. Mas que se for, seja somente no necessário. Então separa esse tempinho pra gente preparar antes a comida, levar no próximo dia e nesse meio tempo já relaxando à noite para dormir legal. Duas coisas muito importantes que dá pra pegar um gancho do que ele falou, que é o seguinte: gradativo é uma coisa muito importante, que a galera tem que entender, é um processo gradativo. Então você ir aos poucos e mais devagar é mais sustentável do que você ir rápido, bater o motor e voltar para estaca zero. Então o processo de emagrecimento tem que ser gradativo, certo? Para ele ser sustentável, tem que ser aos poucos. Por exemplo, você é uma pessoa que consome café com açúcar. Se você for num bom nutricionista, antes de ele cortar, ele vai diminuir a quantidade, depois ele vai trocar por um adoçante, e quem sabe no futuro ele consiga tomar o café puro. Que hoje eu tomo, acho uma delícia. Por quê? Porque é um hábito. Eu gosto. Pra mim é uma delícia. Adoro também. E outra coisa muito importante que você falou é o seguinte: o processo de... As pessoas que estão em sobrepeso, estão com obesidade, têm compulsão alimentar, estão muito relacionadas à ansiedade. Então, se você é uma pessoa que não tem muitas tarefas, você vai ficar com vontade de comer. O ócio, né? Então, a dica que eu dou pra galera que tá nesse processo, se ela tá com uma dieta com poucas calorias, mais restrita, tem atividades que ocupem sua mente. Porque aí você não vai ficar pensando só em comida. Como ela falou, eu sou atleta. Então, durante a preparação, né, que é uma época que a gente tá visando perder gordura, secar, a gente tem uma dieta um pouco mais restrita. Então, uma coisa que me ajuda bastante é ter coisas para ocupar minha mente. Então, isso ajuda bastante a você controlar ali o desejo por comer mais e etc. Então, resumindo, o processo tem que ser gradativo, tenta ocupar a mente, tenta ter atividades que não sejam relacionadas à comida. Entendeu? Sim. Perfeito. Um relato sobre o que você falou, sobre o açúcar e o café. Eu não sou tomar café, mas eu era muito do açúcar. Aí eu resolvi cortar o açúcar completamente. Quando eu comecei, aos poucos, voltar ao açúcar, eu sentia que o açúcar estava muito forte. Tipo, pra mim tudo já tava muito doce. Muito doce. Acontece comigo. Por exemplo, vou comer um bolo. Eu enjoo do bolo. Rápido. Uma fatia pra mim já é o suficiente. Outras coisas, mas por exemplo, o que eu não como do doce, eu compenso no salgado, né? Então, eu sou do time salgado também. Exatamente. Então, arroz e sal. Inclusive, eu comi uma pizza inteira ontem. Eu vi nos teus stories, eu não acredito não que ele vai comer a pizza toda. Eita, pronto, uma pizza toda, pode vir. Um bolo, uma fatia e... Tá de boa, né? Acabou. E pegando o gancho, galera, pra quem tá em casa, muita gente se assusta quando quer começar um processo de emagrecimento, ou então quando vai no profissional, que acha que vai parar de comer o que gosta. Sim. Sendo que não. Né? Eu trabalho no momento com consultoria online e as pessoas, muitos alunos meus e alunas olham a dieta e dizem: não é possível que eu vou comer isso. Sim, porque tudo se trata de quantidade. Então a gente pode emagrecer comendo pizza todo dia, porque o que vai fazer a gente emagrecer, que é importante a gente falar, que a gente não falou ainda, o que é que leva a pessoa a perder peso? É o déficit de energia. Então a gente tem uma quantidade de energia no dia que a gente gasta. Se a gente ingerir menos energia que isso, a gente perde peso. Então você pode emagrecer comendo pizza todo dia, mas desde isso não vai ser sustentável, gasto, né? Porque, entendeu? E não vai ser bom para a saúde. Com certeza. Então, resumindo, o processo de emagrecimento, você vai ter ali um ajuste das quantidades, né, das escolhas, etc. E você vai conseguir emagrecer comendo o que gosta, comendo seu lanche, etc. Na minha família, minha prima e o marido dela começaram a treinar na academia com a ajuda de um personal. E ele passou uma rotina de treino para ela. E ele deixou um dia que é livre. Tanto para alimentação quanto para o treino, para ela descansar. Descanso. Isso. Só que aí esse dia é o dia comumente conhecido como dia do lixo. Aí nesse dia do lixo é que talvez more o perigo para algumas pessoas que já estejam no processo e gostando dele. Que aí no dia do lixo vai exagerar e vai compensar todos os dias anteriores. Isso. Aí esse déficit... Você resumiu tudo. Pronto. Aí o déficit que você vinha... O que eu ia falar, ele já Perdeu falou. o déficit todinho, né? Pronto. Você compensa e iguala ele lá na frente. Exato. Então... Eu não sou fã do dia do lixo. Infelizmente, pra você não quem curte apoia, eu nenhum não sou termo, curto. né? Porque eu sou fã da refeição livre. Por quê? Quando você tá num processo... Qualquer pessoa que tem uma dieta, ela vai ter família, ela vai ter amigos, ela vai ter momentos sociais. Então, eu sou fã desse momento, sei lá, final de semana, ou então talvez mais de um na semana. Sim. Mas que o importante seja que na maior parte do tempo da sua semana você
esteja no plano, esteja saudável, pratique exercício e se alimente bem. Mas o que acontece com o dia do lixo é justamente o que ele falou. Por exemplo, você está no processo de emagrecimento. De segunda a sexta, você gerou 500 calorias de déficit de energia. Beleza? E aí no final de semana, você consome a quantidade calórica que eliminou todo esse déficit da semana. E aí você não fez nada, entendeu? Você perdeu tudo isso em um dia. Sendo que você poderia muito bem fazer uma alimentação normal e no seu momento lá no final de semana, no sábado, no domingo, fazer sua refeição com a fome. Despreocupado, entendeu? Então a dica que eu dou pra galera, esse dia do lixo ele pode ser preocupante pra quem não tem controle. Isso. Entende? Essa coisa, né? Sempre a gente volta, né? Olhe a sua rotina, né? No dia. Porque você falou muito bem, quantidade num tempo. Essa coisa do... É o quanto e como você come. Olhe meio planejamento. Isso. Você até separa um dia para começar e planejar, né? Ah, mas e quando eu começo? Agora. Aproveita o vídeo. Mínimo que você tiver. Isso. Aproveita e começa agora, pega as dicas, já faz o resto da semana, porque muita gente fica postergando e além do dia do lixo, tem uma coisa que eu sempre faço, obviamente, vou confessar, né? Que é, vou começar uma dieta. Mas antes de começar, eu vou dizer o adeus. Despedida. Uma cagada gigante. Exatamente. Acaba quebrando tudo depois, porque o propósito é você já começar a partir do momento que você pensou sobre aquilo. Isso. Você colocou, você se ele definiu um fala. compromisso, comece a partir dali. Dali em diante, os deslizes só vão ser quando for Não necessário. espere pra segunda-feira, né? Exatamente, comece hoje. Aproveite o sábado, um calor desse. Aproveite talvez umas 4 da tarde, tá mais fresquinho, fazer uma caminhada, conversar com os amigos. É o que eu faço, porque caminhar é bom, relaxante. Sozinho pode ser até meditativo, com a musiquinha. Mas eu gosto da conversa. Eu sempre arrasto uns amigos pra ir comigo, quando eu tenho tempo. Bora caminhar? Bora. Aí desce, começa a caminhar pela cidade, conversa do Potoca. E é bom. Quando você vê, passou. Quando eu fui ver um dia desse, eu tinha caminhado 7 km. Eu falei, eita, só conversando. Queimou caloria conversando, nem sentiu, né? A interação social é muito importante. Perfeito. Né? Não Pra precisou praticar uma sentir atividade dor. com pessoas que você gosta, você vai sentir mais vontade de praticar Isso, atividade. isso. E é bom que um até puxa o outro. Fulano, bora. Aí a pessoa já começa, já entra naquele clima. E a gente não já para volta mais. pro que eu falei no início, de você ter uma atividade. Qual foi a Que dica que eu curte, disse? Que você né? gosta. Que você curte, então você jogar uma aí rachar, Isso. jogar uma bola, ir pra uma dança, ir pra uma coisa que você gosta. Pô, Você vai quer estar todo dia praticamente. com gasto calórico sem estar sentindo dor por estar fazendo, né? Pô, você tá Curtindo sentindo muito o prazer processo. mental. Inclusive o exercício, ele, como eu acho que muita gente sabe, pra quem não sabe, ele estimula a produção de hormônios, substâncias que te geram prazer, Sim. felicidade. Então não vai ser só dor, como as pessoas falam. Entendeu? Exatamente. Tem que curtir o processo. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Seguindo aqui na nossa linha do nosso roteiro. Você disse que faz consultoria online, que já fez um acompanhamento com algumas pessoas. Certamente você já deve ter percebido que existe meio que um padrão, né? De comportamento. Principalmente o seu atendimento hoje é prioritário para mulheres ou... Não, é uma meta minha para trabalho presencial, como treinador em academias, é apenas para público feminino. Isso Perfeito. for a opção minha. Pronto. Mas no online em geral, são pessoas de toda faixa etária, enfim, Perfeito. sexo. Você já percebeu algum padrão por parte das mulheres, por parte dos caras? Tipo, as mulheres geralmente têm mais dificuldade de emagrecimento por causa disso. E os caras têm mais dificuldade por causa disso. Percebeu algum tipo de padrão já? Eu acredito que, assim, em relação a mulheres, fisiologicamente a mulher ela tem um ciclo menstrual. Então uma coisa que atrapalha muitas mulheres é a desregulação de humor, né? Às vezes falta de disposição, né? Às vezes mais ansiedade. E acredito que elas têm mais instabilidade emocional do que os homens. E está muito associado, né, emagrecimento, Total. porque a gente está falando de ter controle sobre o alimento, controle de estresse. Então, uma coisa que eu percebi bastante, que na minha consultoria, eu tento trabalhar sempre também o lado mental das pessoas. Então, é uma boa pergunta, né, em relação às mulheres seria isso, mais o lado mental. estabilidade emocional, assim, né? não tem muito padrão de dificuldade com alimentos, etc. Acho que isso seria mais geral de todas as pessoas, certo? E em relação a uma coisa muito importante que atrapalha muita gente é a impaciência. Justamente o que a gente falou, a galera quer uma coisa absurda em pouco tempo, Agora, e não é né? fácil. Principalmente em emagrecimento, que assim, pra gente ter uma ideia, um dado aqui. Pra gente perder 1 kg de gordura, a gente precisa de 7.000 calorias de déficit. Então isso seriam pelo menos uns 15 dias de uma dieta
de déficit todos os dias, entendeu? Certinho. Pra então, perder pra um gente ter quilo de ideia que o gordura. processo é muito difícil. Então a impaciência eu vejo que é um problema que atrapalha muita gente, né? A ansiedade pela data tal, pelo resultado tal. Sim. Outra coisa é a comparação, né? A galera tem o hábito de se comparar com pessoas, principalmente que tiveram sucesso, ou então que tem um shape massa, um físico mais bonito. Só que ela tem a realidade diferente. Cada pessoa vai ter sua realidade, suas condições. E esse fator de comparação atrapalha muita gente, eu vejo. E no caso dos homens, teria algum padrão? No caso dos homens eu não chego a ver um padrão Um não, tipo de sabe? padrão não, né? É uma galera bem diversificada, cada um com as suas dificuldades, né? Às vezes, por exemplo, às vezes tem a galera que tem menor condição financeira, então a gente tenta trabalhar com o mais básico possível dentro daquela realidade, né? Tem a questão de rotina, né? Que a gente vê também que atrapalha muito a galera, mas a gente monta o planejamento E com tudo o que certo. ela né? conseguir, né? É Acho bom que- isso, né? Que é personalizado para a pessoa, né? Isso, Então a exatamente. pessoa, é isso que eu ia mencionar. outro passo além de buscar se dedicar àquilo, buscar auxílio de um profissional, né? Exato. Para que pegue na sua mão e mostre para você o caminho certo a seguir. Porque senão vai tomar várias decisões precipitadas que podem levar a essa frustração. Exatamente. Uhum. A gente tá no mundo da digital e na internet tem muita coisa que a galera vai fazer, vai tentar seguir, sendo que não vai servir Não pra vai dar ela. certo, Porque ela é exato. uma pessoa diferente das outras, entendeu? Então às vezes vai ter um alimento que ela não vai se dar, às vezes ela não vai se dar bem com aquele tipo de atividade, com aquela estratégia nutricional. Então procurar um profissional, se você tem condições, é muito importante. Perfeito. Vale a pena. A gente... Pode falar. É que eu queria trazer um tema que eu já conversei com um amigo meu, que ele também ele estudou educação física na UFAL, que é sobre a importância de a gente ver o sobrepeso não como a pessoa, como a questão só lá da aparência, mas questão de saúde e principalmente a nível de saúde pública. Tem muita gente não, já é dado isso, que a maior parte da população vai estar no sobrepeso em alguns anos por tudo isso que a gente discutiu hoje. Então, seria importantíssimo que isso viesse desde a infância, a educação alimentar. Perfeito. E principalmente nas escolas, porque é um ambiente onde a criança está todo momento brincando. A criança ela tem, então, todas as condições para manter-se no peso ideal, que é brincar. Isso. Ela vai estar toda hora correndo. Gasto energético. Isso. Aí em casa, nos outros ambientes, é que ela vai na contramão disso. Então, nas escolas, quais estratégias? Além de, obviamente, incluir, eu acho que como uma disciplina, educação alimentar. Não só educação física. Muito bom. Como, todas as crianças são obrigadas a tal dia, enfim, qualquer exercício físico. Mas educá-las mesmo. Como você vê esse Muito ponto? top, Alan. Assim, antes de tudo, a gente precisa saber, para quem não sabe, obesidade hoje é considerada uma doença, certo? Pela Organização Mundial da Saúde. Isso. Então, para a gente ver um nível, né? É um estado do seu corpo que a estética vai se tornar nada perto dos prejuízos em relação à saúde física e longevidade. Então, essa questão do que ele falou de que futuramente a gente vai ter um número absurdo que já está tendo de casos, é muito importante e o nosso país, na verdade o mundo todo, precisa olhar para isso e bolar estratégias que desde criança a gente possa combater isso. Então, assim, a parte da educação física precisa ser mais reforçada hoje em dia, porque o que é que vai gerar a obesidade? É o ambiente que a gente chama, existe um termo que a gente chama ambiente obesogênico, que é o que? É um ambiente onde a gente quer reduzir a atividade física ao máximo possível pela facilidade, transporte, né, etc. E muita coisa de fácil acesso, muito calórica, né, muita coisa hiperpalatável que a gente não vai ter controle, etc. Então, aumentar o nível de atividade física, tanto na infância quanto em todas as áreas da nossa vida. E essa questão de ter uma educação nutricional é fundamental, né? Hoje em dia, assim, pelo menos lá em Maceió, né, onde eu estudo, a gente já fez alguns projetos e tal pela faculdade e a gente vê que está avançando em algumas escolas essa questão, certo? Então o nutricionista está batendo mais na tecla, né? As cantinas estão vendendo menos lanches, menos refrigerantes, né? As merendas, né, nas escolas públicas estão começando a ficar com padrão alimentar, porque vai chegar uma época que a gente precisa ver a importância disso, entendeu? A gente ainda está muito lento nisso, de ver a importância da alimentação. E a base é o que vai ser fundamental. Porque quanto mais tarde ela tentar mudar esse estilo de vida, mais difícil vai ser. Isso. Pode ter certeza. Mais uma reflexão, né? A educação alimentar ser uma importante. matéria
nas escolas. Por isso que a gente fala sobre aquilo que a escola não ensina. Perfeito. Que inclusive já deve existir em muitos países. Com certeza. Mas na nossa realidade, infelizmente, ainda está muito distante. distante. Muito, muito, muito distante. Tem uma disciplina específica sobre isso, pra gente aprender sobre isso enquanto ainda é criança. Muito porque ainda não se vê isso, né? Que é um problema gravíssimo e que não está muito longe dele literalmente, Isso. né? Explodir na sociedade. Porque a gente não falou muito especificamente sobre as questões que trazem estar acima do peso, né? Que aí você multiplica por diversas vezes, até dezenas de vezes, as chances de você ter diversas complicações de saúde. Por exemplo, eu sou hipertenso. Muito provavelmente, dado o histórico da minha família, e eu estar acima do peso. Então, já é uma complicação Recorrente disso, né? Exatamente. Então, para todos, não é ver isso como uma questão estética, é questão de saúde mesmo. É cuidar de si. E a gente, assim, chega a ser absurdo, Carol. A gente vê o tanto de crianças que têm diabetes tipo 2, que é o tipo gerado pelo consumo excessivo, assim, pelo estilo de vida alimentar. Hipertensão, doenças que a gente nunca imaginaria tão... Crianças tendo, né? Entendeu? Que era padrão de um adulto, de um idoso, tem na infância, pô, entendeu? E aí a chance de ter coisas piores futuras são muito maiores. Então essa é uma questão muito importante que vocês trouxeram pro podcast, que é essa base, essa educação vindo já desde cedo. Perfeito. Isso é um ganho para a sociedade imenso. Bom, continuando. Você poderia compartilhar com a gente um exemplo, ou mais de um, se possível, de sucesso de uma pessoa que conseguiu emagrecer e manter-se saudável? Tem uma prima minha, a Luana, abraço, que ela teve assim um processo muito lindo, sabe? Porque não pela quantidade de quilos perdidos e pela mudança física, mas enquanto isso mudou ela como pessoa. Então, primeiramente, né, como o tema é sustentável, por que conseguiu ser sustentável? Porque ela mudou o seu estilo de vida, certo? Ela tentou curtir o processo, como a Carol falou, né? Ela tentou curtir os treinos, tentou produzir a sua própria comida, se organizava, etc. Foi gostando dos resultados, teve paciência e foi se motivando com ela mesma. E teve bastante tempo, que é uma coisa importante, tempo, paciência, não foi do dia para a noite, foram meses, certo? Então, esse processo de emagrecimento que teve a minha prima é uma coisa bastante admirável, porque isso trouxe benefícios além de várias áreas da vida dela. Então ela conseguiu ser uma pessoa mais disciplinada para o estudo, porque ela foi disciplinada na alimentação, nos treinos. Então a gente acaba levando para a vida. Ela se tornou uma pessoa mais autoconfiante, porque ela viu o quanto ela poderia ir longe com seu esforço. Mais autoestima. Então a gente tem que ver que a gente pode levar para várias áreas da vida. Então a gente não deve só focar em estética, em épocas e etc. A gente deve focar na gente mesmo, porque a gente é o nosso maior investimento. Não é só sobre saúde física. Exatamente, né? É muito mais que isso, entendeu? Perfeito, perfeito. E assim, fechando, porque ela conseguiu se manter, porque ela mudou o estilo de vida. Então se tornou um hábito treinar, se tornou um hábito se alimentar bem, entendeu? Hoje a melhor hora do dia dela é a hora que ela tá na academia, pô. Isso é um hábito, o cérebro dela se acostumou a isso, nosso cérebro se adapta ao que a gente faz repetidamente. Então, acredito que, assim, fico bastante feliz por ela. E pra quem tá assistindo, você pode, pô. Só depende de você, mais ninguém. Perfeito. Perfeito, perfeito. Pronto. Sentiu uma pontada aí? Sempre. Vai dar certo. Desde o início. Não, tudo que era falado ela. Só na Se concordância. identificando. O Gabriel, que foi um convidado da gente já nas semanas passadas, ele passou por esse processo. No caso do Gabriel, foi aliado também à condição dele de ter TDAH, que era um lugar onde ele se desligava, onde que ele fala muito sobre isso, sobre o filtro dele para os ruídos, ele melhorava. Ele focava na execução do exercício. E o Gabriel, ele não era acima do peso, mas ele tinha aqueles traços de quem está engordando. Ele começou a praticar esporte, jogar futebol. E o Gabriel, por ter esse gosto pelo futebol, a energia que ele tinha para jogar era absurda. Era jogar futebol de manhã, estudar à tarde e jogar de noite. Então ele jogava, toda a oportunidade que ele tivesse, ele jogava. Aí ele começou a migrar para exercício físico. E até hoje ele continua. Ele viu que isso aliou outras áreas da vida dele, como você tinha falado anteriormente. Quando você traz essa disciplina que você vai ter como resultado do focar em si e melhorar, isso vai
passando para outras áreas da sua vida. Você vai vendo, como você falou muito bem, você vai se tornando uma pessoa melhor. Não com relação aos outros, mas com relação a você de ontem. Isso é muito bom. É o processo de evolução, né? O tal do 1% todos os dias. Isso. Perfeito. Falando sobre isso e eu olhando ali para a roda da vida. Sim. Que é exatamente esse conceito que a roda da vida traz, né? Que você melhora uma área, você melhora todas as outras ao mesmo tempo. Tem um trecho que eu sempre gosto de trazer, que é do livro O Segredo de a Mente Milionária. Não sei se vocês já ouviram falar. Gostei Pronto, bastante. muito bom. Tem uma parte do livro que ele fala que a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as coisas. Não dá pra você dizer que é disciplinado na saúde física e no trabalho você ser uma pessoa desorganizada. Se você é disciplinado na área de saúde física, você é disciplinado no seu trabalho. A maneira como você faz algo, uma coisa, é a maneira como você faz todo o resto. Não dá pra dissociar. É um estilo de vida. Mas enfim, agradeço, Gabriel, Agradeço também. pela sua presença. Foi muito bom esse papo, Gostei, enriquecedor. assim, passou das minhas expectativas, eu gostei bastante. Ó, tá vendo? Todo mundo fala isso. Eu me sinto tão felizinha no final. A conversa geralmente é muito fluida, né? Você nem sente. Mas agradeço, foi muito top. Tenho certeza que da mesma forma que enriqueceu a nossa vida, vai enriquecer a vida da galera que também tá consumindo esse conteúdo. Isso, Mas e diga espero aí. que vocês evoluam nessa área Vamos. da saúde, enfim. E é isso. Se precisarem de ajuda, estou à disposição sempre. Perfeito. E é isso. A gente vai lhe dar uma proposta em off. Vocês não vão ficar sabendo, não. Tá bom. Mas em off vai ter uma proposta aqui. Depois vocês vão saber. que Depois. É um projeto. Mas enfim, Gabriel, como é que as pessoas podem fazer para acompanhar você fora do podcast? Gente, atualmente, assim, tô apenas com o meu Instagram, né? Quem quiser seguir, Gabriel Guimarães 10, né? Tento sempre mostrar meu estilo de vida, tento sempre falar algo que agregue nessa questão de exercício, alimentação, posto minhas resenhas, enfim. Então, quem vê meu Instagram vai ver sempre coisa positiva, sempre coisa pra cima. Nem sempre eu tô num dia bom, nem sempre eu tô motivado, mas eu sempre tento postar algo que motiva as pessoas. Porque mesmo eu estando num dia ruim, lascado, às vezes uma história minha pode fazer a diferença. Então, Isso. eu acho que a gente tem que ser assim, tem que se jogar pra cima, né? Tentar encarar as coisas não como problema, mas como desafio. Isso. E é isso, um dia após o outro. Perfeito. Bora. Gabriel Guimarães 10, né? É. Alan, editor, coloca o IG. Mas daqui já. E Alan, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Novamente o ritual. @Alan Santo. O homem. O homem. 98. Vocês me encontram no @Prof. Carla Costa e vai nos encontrar no @OsProfesPodcast, no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Spotify. E é isso. E tem que ter aquela foto, né? Sim, claro, tem que ter. Se inscrevam, compartilhem esse episódio pra galera que você acredita que precisa desse conteúdo. E é isso. Fique conosco nos próximos episódios. Valeu!